Você sabia que tem um conhecimento que, se você dominar bem, ele vai te colocar à frente na sua atuação em processos trabalhistas? Pois bem, tem sim, e eu estou fazendo esse vídeo para te ensinar sobre ele e te dar essa dica. Se você quer saber, fica comigo. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Eu espero que nesse momento em que você está no seu escritório ou na sua casa ou de repente no fórum mesmo, eu espero que você esteja bem nesse momento que está assistindo esse vídeo. Aqui quem está falando é o João. Seja bem-vindo a mais esse vídeo que eu fiz pensando em você, advogado ou advogado, tá? Gente, eu tive contato com um caso aí no meio do ano passado, mais ou menos, em que eu tive contato porque eu dei uma consulta para um escritório, que o caso era o seguinte: o escritório tinha duas reclamantes, né, que estavam em processo aí de ajuizamento de reclamação trabalhista, e essas duas clientes estavam com a seguinte situação: elas tinham sido dispensadas, né, sem receber nada de uma empresa que fechou de uma maneira fraudulenta. Ela era uma empresa, era uma agência de modas, agência de fotografia e modas. E acontece que tinha aí várias verbas que tinham ter sido pagas a elas, né, que elas tinham direito de receber e não tinham recebido. Mas a questão que me levou, né, à consulta é a seguinte: é que elas contaram que um empresário, que era um rapaz jovem, né, que tinha várias agências no estado de São Paulo, que é o meu estado, e também no estado de Minas Gerais. Ele tinha várias agências, mais de 5 agências, e ele tinha feito isso de fechar fraudulentamente em várias agências e tinha deixado muita gente sem receber, tanto fornecedores quanto funcionários, e ele estava respondendo a vários processos. E em um desses processos, elas ficaram sabendo, porque eram próximo a elas, quem pagou, ele fez um acordo, mas quem pagou o acordo foi a mãe dele. Então é um caso, né, que é algo que não acontece todos os dias. O escritório estava me consultando sobre se isso poderia ser usado de alguma maneira, né, em favor delas no processo. E bom, a questão é que é possível, em tese seria possível usar isso no seguinte sentido: tentar reconhecer no processo que a empresa, na verdade, era uma empresa familiar, é um grupo econômico familiar. É uma possibilidade que não está na CLT, mas que a jurisprudência aceita bastante. Só que a grande questão, a dificuldade de se requerer e de obter isso nesse pedido de responsabilização solidária de outras pessoas físicas, em razão de, né, se ser uma empresa familiar, é que é difícil de comprovar que existe, na verdade, de fato, né, um grupo familiar. Porque a empresa está, na verdade, no nome só de uma pessoa, que no caso era esse empresário, esse jovem. Então, é algo difícil de comprovar. E aí que eu chego na questão que é o ponto desse vídeo aqui, é que essa questão de prova, de se comprovar fatos que às vezes são difíceis, pode ser solucionada pela nova sistemática de distribuição de ônus da prova que entrou em vigor, na verdade se transformou em lei com a reforma trabalhista, tá? Vou dar um exemplo de aplicação nesse caso que eu acabei de citar. Nesse caso, o escritório poderia usar, né, em favor aí das reclamantes, o seguinte trecho do artigo 818 da CLT, parágrafo 1º. Nos casos em que, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos desse artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Ou seja, o juiz pode inverter o ônus da prova nos casos em que se enquadrarem aí nessas hipóteses aí de impossibilidade ou excessiva dificuldade ou de facilidade pelo lado contrário. Nesse caso, né, especificamente que eu contei, elas tinham uma prova de que quem tinha feito o pagamento do acordo tinha sido a mãe. Um documento, né, uma conversa que comprovava. E aí, no caso, o que isso poderia ser feito na petição inicial? Poderia ser juntada essa prova e requerido o pedido de responsabilização solidária dos outros membros da família, a mãe principalmente, em razão da tese de que aquela empresa, na verdade, era uma empresa familiar, era um grupo familiar, certo? Então, você pode usar justamente essa tese. Como essa prova é difícil ou impossível para o seu cliente, mas é fácil para a parte contrária, o juiz requerer que o juiz inverta o ônus da prova, certo? Isso pode fazer uma diferença enorme no processo, simplesmente pode ser algo que vá
resultar em você receber ou não receber nada, né, num processo como esse. Então, é algo que pode fazer muita diferença. Ao mesmo tempo, né, essa nova sistemática, ela também se aplica, né, para reclamada, obviamente, se você trabalha para reclamada, você também tem que conhecer. Nesse caso específico, né, o advogado da reclamada deve sempre olhar para esse pedido, né, vamos supor que você seja advogado aí desse empresário, você receba esse processo no seu escritório, você tem que olhar em primeiro lugar se realmente é caso de inversão, se esse caso se enquadra em uma dessas hipóteses da lei, né, e se defender, de repente, dizendo que não, ou se por um acaso você entender que sim, que talvez seja o caso, ou que talvez o juiz vai entender que seja o caso, você se defender com relação ao procedimento, que é uma outra parte muito importante do novo artigo 802 da CLT, que diz o seguinte: o juízo só pode tomar essa decisão de inverter o ônus da prova se o fizer por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir desse ônus. E mais do que isso, inovando com relação ao CPC, o parágrafo 2º diz que essa decisão de inversão deve ser dada antes da abertura da instrução e também, se for o caso, o juiz ele poderá, né, ele deverá adiar a audiência, redesignar a audiência, se isso for necessário e se for requerido aí pelo advogado da reclamada, certo? Bom, gente, essa sistemática é muito importante, você deve conhecê-la, tá? Você tem que conhecê-la muito bem e aplicar ela nos seus processos. Resumindo a sistemática, né, a nova sistemática de distribuição do ônus da prova da CLT. Se você atua pelo reclamante, você pode requerer que o juiz inverta o ônus da prova nos casos em que a prova para o seu cliente é muito difícil ou é até impossível, ou é muito fácil para o cliente contrário, ou até mesmo aí aplicando algo que não está expresso na lei, mas que é muito aceito pela jurisprudência, se o fato for verossímil e houverem indícios daquele fato, não provas, mas indícios, tá? Aí você usa aí a ideia da constelação de indícios. Então, você tem que estar sempre atento nos seus casos. Sabe aquele caso em que o reclamante fala assim, olha, isso acontecia dessa forma, mas não tem nenhuma prova, não tem como comprovar. Então, fica atento com relação a essa sistemática para sempre olhar, será que esse fato, que é difícil de eu comprovar, não seria o caso de inversão do ônus da prova, eu não consigo, de repente, a aplicação da inversão? Então, sempre ficar atento a isso, pode fazer muita diferença para você. Da mesma forma, se você aí atua pelo lado da reclamada, ou só atua, ou também atua pelo lado da reclamada, você tem que conhecer também muito bem essa sistemática, em primeiro lugar, para se defender, né? Para, se tiver um pedido que não seja correto, que não se enquadra aí nas hipóteses da lei, requerer que o juiz não inverta o ônus da prova, ou até entrar com recurso contra isso, ou então, se for o caso de o juiz inverter, exigir que ele cumpra o procedimento de te dar a oportunidade, dar ao seu cliente a oportunidade de se desincumbir do ônus, da prova invertida, certo? Então, isso também pode fazer uma diferença enorme nos seus processos, no sentido de você ganhar ou de você perder, ok? Gente, essa é a nova sistemática de distribuição do ônus da prova, ela é muito importante, você deve conhecer, você deve aplicar, e eu tenho certeza, gente, presta atenção, esse vai ser um dos fatores que daqui para frente vai diferenciar os grandes advogados e as grandes advogadas dos que são apenas medianos, tá? Conhecer bem, dominar essa sistemática e aplicar ela na prática vai ser um grande diferencial, ok? Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha se informado. E antes de terminar, eu quero te pedir uma coisa, faz um comentário para mim na página onde você está assistindo esse vídeo. E eu sempre peço isso pelo seguinte, a gente não está conversando, né, presencialmente, e eu quero muito saber se esse vídeo está atingindo o objetivo. Eu faço esses vídeos pensando em vocês, pensando em te entregar um conteúdo legal, um conteúdo que te ajude, que seja útil para você, mas eu não tenho como saber se eu estou conseguindo, se você não comentar. O único jeito de eu saber é esse. Então eu peço que você comente, porque vai ser muito importante para mim, tá ok? Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.